Bom, a minha intenção era ver como estava a minha voz depois de um período sem, assim, exercitar, né? Sem colocar em prática aquilo que a gente busca aprender, né? Um aprendizado que a gente está sempre em busca, mas não coloca em prática, né? Todas as propostas de exercício, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, da minha experiência com o livro A Escola do Desvendar da Voz, um caminho para a redenção na arte do canto. É uma proposta muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu estou compartilhando a tela. Acho que sim. Eu acho que sim. Uma proposta muito interessante, tá? É uma publicação da editora Antroposófica e o livro é da cantora Valborg Verbex Wadström. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Acho que não. É sempre assim, né? A gente não sabe falar outro idioma, a gente tenta arranhar, passar perto. Às vezes nem perto passa, mas vamos lá, que vale a tentativa. Então, voltando à intenção, não de fazer resenha, não é essa a minha intenção, tá? Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o livro. Então, eu tenho que contar algumas historinhas primeiro, não é? O que acontece? Ali, entre os anos de 2009 e 2010, eu tomei contato com as bibliotecas do trabalho do José Trigueirinho Neto. É uma história bem interessante que eu vou compartilhar depois também, porque ele é autor de dezenas de livros também. É uma outra linha e eu vou abordar depois. Mas, enfim, nas unidades de trabalho que ele abriu, né, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, havia uma série de bibliotecas com inúmeras literaturas. E eu me deleitava com tanto livro, né? E um dos livros era esse. Esse foi um dos primeiros que eu li na ocasião, li no local, porque não podia emprestar, na época era só para quem estivesse ali no local, né? Mas valeu muito a pena. Então, eu fiz uma leitura na época, achei, para mim, bastante útil, muito útil, não é? Esse é um livro que traz a experiência da autora, uma, uma cantora lírica, né? Mas ela conta toda a experiência dela desde a infância e a partir da experimentação do que ela traz aqui nessa escola do Desvendar da Voz. Então, ela se aproxima também do Rudolf Steiner, né? Inclusive eles conversam, e no final, inclusive, ele até autoriza. Quer ver? Deixa eu dar uma lidinha aqui para você. Acho que não tem problema comentar isso aqui da leitura, né? Mas diz assim, numa conversa em 5 de janeiro de 1924, deixa eu abrir um parênteses aqui, 1924 foi o ano que nasceu o meu pai, né? Aqui em Pernambuco, Brasil. Mas enfim, numa conversa em 5 de janeiro de 1924, Rudolf Steiner autorizou Valborg Verbeck Wallström a representar a pedagogia do canto como baseada nos princípios fundamentais da antroposofia. Então, ela já tinha tido alguma experiência, né, nessa nova escuta que ela fazia, dessa voz primitiva que ela recuperou em si mesma, né? E ela costumava conversar com o Rudolf Steiner a respeito, né? E aí ele
compartilhava também a experiência de si mesmo com a ciência espiritual, que é um livro do Rudolf Steiner, né? E eles fizeram uma aproximação. Foi possível fazer uma aproximação. Então, ela compartilha essa aproximação aqui neste livro, não é? Eu grifei alguns trechos, separei alguns trechos, né? O que acontece? Sim, a primeira leitura que eu fiz dessa obra foi no ano foi ali entre 2009 e 2010, já me causou uma forte impressão, né? Já me levou a uma série de experimentações de mim, da minha própria voz, do meu próprio aparato vocal. E agora, no ano de 2020, deixa eu ver o ano que eu adquiri isso aqui, esse livro. Foi em setembro de 2020, eu pude entrar em contato com a editora através do site e adquirir a obra. Veja que eu passei aí todo esse tempo, cerca de 10 anos, meditando sobre as anotações que eu fiz na época lá das bibliotecas do trabalho do Trigueirinho, né? Estive meditando e buscando entendimento deste livro, entendimento. Então, é uma leitura que eu vou compartilhar no primeiro comentário fixado deste vídeo, né, aqui embaixo. Peço que vocês curtam, não esqueçam de curtir o vídeo, por favor. Curta, compartilhe, comente alguma coisa, que é para aumentar a relevância, né, do vídeo, do conteúdo. E eu espero que vocês apreciem essa experiência que eu compartilho agora. Então, o que acontece? Eu também venho de uma experiência amadora no canto, não é? Eu comecei a cantar na igreja, né? No grupo musical da igreja, também chamado grupo de louvor, né? Se identifica com o grupo de louvor. E depois eu mudei para a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, né? Que é entre as igrejas presbiterianas independentes, ela é a mais próxima da origem do presbiterianismo independente no Brasil, né? Veja que o presbiterianismo independente no Brasil, ele remonta a 1903, tá? Que é quando houve aquela cisão, a separação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil da Igreja Presbiteriana do Brasil. São igrejas diferentes a partir de 1903, tá? Houve uma cisão, um cisma, justamente por conta também da maçonaria, tá? Foi um dos motivos dessa separação. Imagine se isso não me chamou atenção, né? Uma característica infantil, mas toda criança quer saber o motivo das coisas. Então, por que houve essa cisão? Só me deu mais vontade de conhecer, mas tudo bem. É assunto para outro capítulo. Me cobrem depois, tá? Deixa um comentário aqui a respeito, que eu providencio outro vídeo. Eu estou atrasada com os vídeos, me perdoe. Aliás, esse vídeo eu havia feito uma pesquisa, eu propus a escolha entre 2 livros, este e um outro, que é justamente de uma personalidade, né? Mary Haggard Spears. A biografia dela, a história dela, né? O legado dela, junto à primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Então, vai ficar para o próximo vídeo também. Tá? Mas vamos a este aqui. Acabei de contar para vocês aqui a aproximação à antroposofia, ao próprio Rudolf Steiner, que eu deixei aqui compartilhei aqui na tela para vocês verem a data de nascimento, né? E o período de vida dele aqui entre nós, 1861 a 1925. Aí a minha mãe não tinha nascido ainda. Eu faço esses parâmetros justamente para relembrar, até homenagear meus falecidos pais, né? Para tê-los sempre em mente,
pelos sempre vivos na minha lembrança. Eu sou um resultado da união dos dois. Então, uma história que vale a pena ser lembrada também. Vamos ao livro. Os trechos que eu me identifiquei bastante, posso compartilhar com vocês. E por isso que eu fiz uma pequena introdução sobre o livro A Ciência Espiritual, do Rudolf Steiner. Não. Trecho que eu separei diz assim. Vou ler rapidamente. Na mesma medida em que alguém consegue fazer com que seu instrumento corporal se torne, pelo canto, permeável e translúcido ao som, na mesma medida o tom surge pelo canto. O tom surge belo ou não. O tom soa com beleza quando a corporalidade não o impede de expandir-se livremente para fora. Ele não soa bem quando, em sua expansão, é contido, aprisionado. Tendo-se, porém, reconhecido esse princípio básico e essencial da voz, fica-se sabendo da primazia da voz em manifestar-se a partir do inaudível. E por esse reconhecimento é simplesmente invertida a postura materialista. Não é a substância orgânica material que produz o som. O tom. É a voz sensorialmente inaudível que o produz, tendo por base a substância material orgânica. Bem, neste livro é bem destacado o significado de tom e som, né? É bem destacado. Então, uma vez experimentada esta verdade em nós mesmos, começamos a entender os efeitos terapêuticos de um cantar correto. Entendemos também que a voz, como tal, nunca poderá adoecer, mas que em seu âmago habitam até mesmo forças curativas. Assim como do ponto de vista do verdadeiro conhecimento, é um erro falar de uma enfermidade do espírito. Também é errôneo falar de uma enfermidade da voz. Interessante. Aqui ela dá um exemplo, ela conta, né, no trecho anterior a este que eu li, as vezes em que ela ficou afônica. Né? Porque o organismo, ele entende o esforço para colocar a voz naquele formato esperado, né, pela academia, pela escola de música. O corpo entende como um esforço extra, um esforço exagerado. E aí ele adoece. Você fica fônico, cria galos nas cordas vocais. Imagina, né? Quando eu cantava na igreja, isso em Osasco, né? Dizia-se que eu cantava bem. Eu era mais ou menos afinada, né? Pode-se dizer. Mas, assim, o esforço que eu fazia, né? O próprio líder do grupo pedia, solta essa voz, solta essa voz. Acontece que não temos consciência do que é soltar a voz. Não temos essa consciência. Então, utilizamos indiscriminadamente. Não é? E o que aconteceu? Naquele período, eu tive a oportunidade de trabalhar com atendimento ao público numa agência da Eletropaulo, em Barueri. Trabalhava com o público. Então, acabou que poucos meses que eu havia iniciado, eu fiquei afônica. Imagina, no atendimento você tem que ter voz, pelo menos, para atender, né? Além do conhecimento, tivemos treinamento e tal. Mas na hora da prática, eu fiquei afônica. Então, ali, numa visita
ao otorrinolaringologista, né, ele disse que eu estava com flacidez na região, né, e, além de tudo, eu tinha galos, né, pequenos galos nas cordas vocais. Enfim, aconteceu então isso. Eu experimentei o que a autora descreve aqui no livro, que passou por isso também. Ela passou por um esforço para caber nos procedimentos doutrinários da voz de época. É o que nós passamos claramente hoje, não é? Então, no livro, a sua proposta, ladeada, né, ao lado da ciência espiritual do Rudolf Steiner, é libertar, é trazer à tona o ser primordial, sonoro, que vem conosco desde o nascimento, não é? A criança, o bebê, quando chora, né, ele simplesmente respira, e veja que ele já vem com um aparato recém desenvolvido e potente, uma potência, né? Ele respira assim, ninguém explicou para ele que ele tem que respirar profundamente. Ele mesmo ele enche toda a cavidade no seu ser, no seu corpinho, né? Quando a criança toma aquela respiração e treme o beicinho, você já pode preparar os cristais da casa, que ele solta. Então, aquele é o som primordial, não é? Deve-se educá-lo, né? Educá-lo. Educar de uma maneira que seja aproveitado, né? Dar-lhe características, nuances, não reprimi-lo, né? Então, é algo que só quem tem filhos pode experimentar, né? Que é achar o máximo quando ele solta o vocalize inicial, os primeiros vocalizes, aqueles vocalizes livres, né? Quando se libertam, assim, sonoramente, sem nenhum obstáculo. São aqueles. Então, aquele é o corpo sonoro que eu entendo que o livro busca reavivar, ressurgir e moldá-lo. Então, eu vou contar aqui a minha experiência. Então, na primeira vez que eu li esse livro, né, estava lá nos trabalhos do Trigueirinho, que era eu estava no núcleo Figueira, em São Paulo, que era na Granja Viana, não sei mais se está lá, né? Eu frequentei até o ano de 2013, tá? Então, o que que acontece? Eles tinham também, eles tinham contratado, a equipe, né, o grupo do coral, tinha contratado um professor, né, que, inclusive, eu conheci, né, o Rodolfo, eu vou até marcar ele aqui na, no compartilhamento do vídeo, né? Então, o grupo, além de ter uma temática única, não é? Letras únicas, que era o idioma Erdim, né, proposto pela literatura do Trigueirinho, havia toda uma questão técnica que o grupo precisava desenvolver também. E o Rodolfo fez isso no decorrer dos anos que eu estive ali, eu pude acompanhar. Não. E chegou um determinado momento que ele fez solfejo, né, ao piano, e na nota mais aguda, e eu tinha em mente o que foi descrito nesse livro, né? Quando chegou na nota aguda, e ele ia subindo, né? O, as notas do piano.
ia subindo as oitavas, né, agudas. E eu, tranquilamente, fazendo aquilo que eu sempre aprendi a fazer, né, lá na primeira igreja presbiteriana, independente, quando eu fiz curso de técnica vocal, prática coral, né. Tive excelentes professores, como o Paulo Andrezucchi, o maestro Carlos Eduardo, e também a professora Marta Müller, se não me engano, esse é o sobrenome dela, Marta Müller, com quem eu tive aula de canto lírico. Então, eu conhecia mais ou menos até onde chegava a minha extensão vocal, né? Mas eu não sabia apontar até qual oitava, qual era o meu limite. E o Rodrigo, ele foi, né, o maestro, então o Rodrigo, ele foi subindo as oitavas, chegou, aí eu pensei, vou experimentar, né, vou deixar fluir. Em determinada oitava, saiu um som que depois não se repetiu mais. Mas foi um som, parecia um trinado de pássaro. Incrível, incrível. E eu me assustei com aquele som. Então, o livro, ele estabelece, ele retrata justamente a impressão de quem experimenta essa voz que é sua, mas você não utiliza, você não se relaciona com ela. E por incrível que pareça, trata como se fosse um ser à parte de você. E esse ser, esse novo ser, ele também se assusta com você. Então, é uma proposta de relacionamento de você com esse novo ser. E isso cai muito bem com os meus vídeos anteriores, né, que falam sobre a criança. Você voltar a lembrar daquela criança interior, né, aquela criança. Você pode ver nos vídeos ali da Amarelinha também, que o objetivo final, né, todo é encontrar a criança dourada. Então, quem quiser pode voltar ao vídeo da Amarelinha e o Jogo da Gansa, que vai passar por esse aspecto. Tá bem? Então, eu vou voltar aqui a compartilhar um trechinho que eu passei uma caneta Lumicolor. Diz assim: na ciência espiritual existem esses métodos. Ela conhece o instrumento sonoro causador de sons em nosso organismo. Trata-se do chamado corpo etérico ou das forças plasmadoras. Isso você também vai ouvir nos estudos teosóficos, tá? Essa questão do corpo etérico ou das forças plasmadoras, sobre a qual ela pode dar amplas informações. E neste ponto pode-se perceber como uma pedagogia e uma arte do canto adequadas não podem mais existir sem uma pesquisa capaz de investigar o domínio de suas realidades interiores. Então, aqui está mais um desafio de você identificar a sua realidade interior, né, em confronto com a exterior. Para a arte das épocas mais antigas, esse esclarecimento não se fazia necessário, né? Os antigos não precisavam disso. Então, eu vou pular aqui mais um trechinho. Aí diz aqui: tais pessoas perceberão, já no início de suas descobertas interiores, que esse algo ressonante, claramente sentido, ultrapassa em todas as direções o corpo material. Mais tarde, quando a vivência começar a diferenciar-se,
elas constatarão determinado centro sonoro acima da cabeça. E também saberão que essa organização ressonante se encontra sob seus pés. E com isso, sentirão que esse princípio sonoro e o corpo físico, limitado no espaço, não se correspondem totalmente. Portanto, elas deverão confirmar as informações da pesquisa espiritual por meio da experiência, que será adquirida independentemente da ciência espiritual. Um livro que dá liberdade para você exercitar. O que está sendo proposto da nova escola, dentro da ciência espiritual do Rudolf Steiner, ou não. Maravilhosa. Então, deixa eu ver o que eu posso contribuir mais finalmente. Eu acho que por enquanto tá bom, eu já li bastante, eu já fiz bastante leitura. Eu não encontrei vídeos no YouTube, encontrei um apenas sobre o livro, tá? Mas no vídeo a pessoa não avança tanto nesses pequenos trechos que ela mesma destacou, né? Ela não avança tanto. Eu ousei um pouco, espero que a editora me perdoe, mas eu estou dando referência aqui no primeiro comentário, o link, né, de como obter a obra e detalhes, né, da autora, que é mais importante. Então, missão cumprida. Fiquem todos na paz. Que tenhamos todos uma boa semana.